igreja do Senhor? É isso mesmo, nós queremos mais do Senhor. Essas músicas mexem comigo, né? A gente começa a louvar, é gostoso. Podemos declarar, Senhor, eu te quero mais. É isso mesmo. A presença do Senhor nos faz isso, buscá-lo mais, porque Ele é tão carinhoso conosco. O cuidado de Deus nas nossas vidas, o cuidado de Deus no dia de hoje, né? Como falei de manhã, você acordou, você tomou café, você fez o que tinha que fazer, Deus te guardou, te protegeu. Eu estou muito grato ao Senhor. Essa semana, eu contei aí nas 8 horas o livramento que Deus me deu, né? A bênção. Então, quando eu estava aqui louvando, aí a nossa mente vai lá, né? E vê, olha o livramento que Deus te deu, Pedrão. O Senhor te guardou, te protegeu, né? De repente você não percebeu como havia percebido, mas certamente o Senhor fez algo tremendo e você pode dizer assim, muito obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Eu não sei quantas pessoas estão conosco, conheci hoje um casal, né? Pessoas aí que estão chegando, pessoas que estão começando a andar no caminho do Senhor, conhecendo mais Jesus, isso é muito importante. E aí você precisa entender, né? Entender por que nós servimos ao Senhor, né? A outra coisa que eu quero falar, no final nós vamos orar, né? Você está vendo a bandeira do Brasil aqui, não é questão partidária, não é questão só porque hoje teve algo importante na nação, e o Brasil precisa estar sempre sendo orado. E a nossa igreja, nós estamos aqui na Tijuca há 12 anos, não é 12 anos, é isso? 12 anos, mas desde que nós começamos em 2004, nós temos por costume orar pelo Brasil, né? Orar com a bandeira. E eu lembro, olha como Deus faz as coisas. Eu lembro que quando nós estávamos ainda no colégio, nos primeiros 2 anos, lá em 2006, nós fizemos um quadro missionário com o mundo. E na bandeira, desde eu imprimir o continente da América, eu coloquei o continente africano. Você lembra disso? O continente africano. Estava a Andressinha, pequena, o Vitinho, né? Várias pessoas nós botamos. Ele, Daniel, que estava tocando bateria, né? E estava o filho da Bianca, Raquel. E nós botamos aquelas crianças todas com roupa típica de missões. Eu tenho até essa foto até hoje. E nós tiramos a foto. E ali naquele ciclo do mundo, né? Nós botamos os nossos ministérios em volta. Aquilo foi um banner. Nós deixamos muito tempo. Olha só como que Deus faz. Nós, sem sabermos, lá em 2006, nós botamos o continente africano. E hoje nós apanhamos o continente africano em missões. Você vê alguma coisa? Lá em 2006, nós fizemos... Eu, quando fiz o banner, eu trabalhava na área, fiz o banner, pensei que eu tinha colocado o Brasil. Mas eu tinha colocado o continente africano. Agora, hoje, eu entendo isso melhor. É porque o Senhor já estava nos levando, né, a ser esse apoiador do continente africano através do pastor Rubens, que hoje está no Senhor. Mas nós estávamos conversando com a missionária Débora, né? Há tempos atrás, há coisa de mais ou menos 1 ano, o pastor Rubens ainda estava conosco, ele fez um convite. Ele queria que eu fosse o presidente das missões do continente africano. Aí eu não senti, porque você tem que sentir de Deus, né? Deixa eu falar uma coisa para você, até para fazer as coisas de Deus você tem que orar. Pastor, é mesmo? Até para fazer as coisas de Deus você tem que orar, pedir a direção de Deus, né? E quando eu estava convidando, eu não senti. Eu falei, pastor, eu não sinto que eu tenho essa responsabilidade de assumir. Na hora ele ficou um pouco assim, apreensivo, que ele gostaria que eu fosse o vice-presidente, que achava, isso quando eu for embora, eu preciso ter alguém. Eu falei, fica tranquilo que Deus vai resolver todas as coisas. Essa semana, conversando com a pastora Débora, ela contou o testemunho. Ela disse, pastor, na época atrás, quando o Rubens falava para mim a respeito de estar aqui, que dá continuidade, eu falei, não, eu jamais, eu não tenho essa condição de estar fazendo esse trabalho. Aí essa mais ou menos 1 mês, Deus falou ao coração dela, né? E depois confirmou através de uma palavra de uma irmã, e ela está assumindo a presidência do trabalho, né? E o trabalho vai continuar. E eu fiquei tão feliz, falei, tá vendo, irmã pastora Débora, que eu chamo agora de pastora, né? Tá vendo, pastora Débora, como Deus faz?
na época você pensava que era para eu assumir. Mas o Espírito Santo fechou meu coração e disse, não, tem que entrar no continente africano dessa forma. Porque era você que Deus estava preparando. E ela está tão feliz, de poder dar continuidade ao trabalho lá no continente africano, no Senegal. Porque muitas crianças estão sendo salvas, estão sendo abençoadas. E ela está indo para lá em dezembro. E ela disse assim, pastor, não sei quando voltar. E eu falei, mas nós vamos continuar a te apoiar. Amém, igreja? Então dá uma salva de palmas para Jesus, que você faz parte disso, né? E eu gostaria de ler uma palavra com vocês em Atos 8. E aí eu estava falando, por que nós colocamos bandeira? Por isso. Depois, no final, nós vamos orar pela nação, né? Não vou tirar a bandeira do altar sem orar. Então, é muito importante você, mesmo você que está ouvindo através do YouTube, nós não temos aqui na nossa igreja direcionamento partidário. Aqui na nossa igreja as pessoas têm liberdade de ter suas opiniões. Mas nós somos únicos num pensamento, que o Brasil é do Senhor, né? Seja quem for, o presidente, o governador, os deputados, os senadores, nós sempre vamos declarar que o nosso Brasil é do Senhor, amém? Então por isso que essa bandeira está aqui, só por esse motivo. Vamos ler Atos 8, no capítulo 26. Os irmãos vão achando, né? Também tem aí tem aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor. No versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo a profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. De justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Senhor, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nós dependemos totalmente de ti, e pedimos, Senhor, que tu passeie no meio do teu povo. E nesse momento, Senhor, comece a ação de cura, tratamento, de cuidado, Senhor, somos teus filhos, mas que essa palavra também nos traga direcionamento, graça, Senhor, para que, Senhor, possamos dar continuidade à nossa caminhada contigo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Glória a Deus. É interessante essa questão desse cuidado, né? De a gente poder entender as coisas. Hoje pela manhã, eu estava comentando a questão do entendimento. Nós precisamos compreender o que nós estudamos, que lemos. E alguém hoje também viu um nosso jovenzinho, Davizinho. Ele é um filho das nossas irmãs aqui. E eu perguntei a ele, como está no colégio, Davi? Aí ele falou, estou bem. Ele tem uma cara assim meio bolachadazinha. Ele parece aquele biscoito de traquina.
Parece mesmo, mas também ele é lindinho, mas é bem gordinho. Aí eu aperto a bochecha dele assim, que é gostoso, né? Sem machucar. Aperto assim, aí Davi, como tá? Ele tá tudo bem. Aí eu falei, o estudo está tudo tranquilo. Aí a mãe dele falou, olha, ele está com dificuldades em matemática e português. Eu falei, em matemática e português? Quer dizer, nos dois, porque às vezes a pessoa é boa em português e é ruim em matemática, né? Às vezes é ruim em matemática e é boa em português. Eu falei, você está mal em matemática e português? É muito, jovem. É muito sim, Davizinho. Vamos orar, pedir a Deus a bênção, para você dar sabedoria, você poder entender. Aí oramos por ele, para que ele pudesse ter o quê? Entendimento, né? Porque ele está estudando a matemática ele não está conseguindo entender. Está estudando português e não está conseguindo compreender. Isso traz preocupação. Mas às vezes não somos mais crianças, mas também a gente aprende que quando a gente lê alguma coisa, a gente deve fazer a interpretação do texto, né? A gente faz aquela interpretação do texto e vamos entender o que o autor quer falar, vamos ver entre linhas, né, o que está ali, o sentido, o que aquilo impactou na nossa vida com a experiência que aquele livro está trazendo daquele autor. Então isso é muito importante. E também, mesmo quando a gente lê e encontra alguém falando, e sabendo que já leu aquele livro, o que você faz? Faz a troca. É legal você fazer uma troca. Porque às vezes você entendeu uma coisa, e a outra pessoa viu um ponto de vista, e você, poxa, eu não tinha visto esse detalhe. E essa troca é muito importante. Nesse caso aqui, esse homem não é uma pessoa simples, uma pessoa sem conhecimento. Ele tinha um posicionamento, esse oficial, nós estamos falando do oficial aqui, da Etiópia. Ele tinha um entendimento das leis, no sentido da escrita, e ele também tinha um entendimento de chegar até Jerusalém, e a palavra de Deus diz, né? Ele foi até Jerusalém com propósito. E ele fez o que ele queria fazer, ele era um eunuco. Ele foi, mas já estava de volta, estava lendo a Torá. Ele estava lendo as leis. E quando estava lendo as leis, ele não estava entendendo, porque ele não sabia se aquela informação estava vindo do profeta Isaías, ele estava lendo sobre Isaías, ou se ele estava falando de outro profeta. Aquilo foi uma dúvida. Mas em outro momento estava acontecendo um outro fato. Ele, quando estava para estar essa situação, o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz, falar através de um anjo do Senhor, ele vai falar com o Felipe, e aí você vai entender como também o anjo do Senhor trabalha ao nosso favor. Às vezes nós estamos aqui, aí você fala, essa história lá do passado, mas o anjo do Senhor, ele trabalha, vamos falar incansavelmente, porque não posso dizer que o Espírito cansa, que ainda mais está no Senhor. Mas ele trabalha de uma forma intensiva, podemos dizer assim, porque o céu não é algo parado. Eu comentei isso pela manhã. O céu não é um lugar parado, o céu há comandos. O céu, Deus está dando ordem para que todas as coisas cheguem ao propósito dele. O propósito maior do Senhor é trazer o seu povo de volta a ele. O propósito maior do Senhor, para esse tempo hoje que nós estamos, é que tudo se complete e a sua igreja possa estar com ele. E também que haja salvação dos perdidos. Então, esse Felipe, que era um servo do Senhor, houve esse mandado do Senhor através do anjo e foi. E foi para essa estrada, e sem saber quem era aquela pessoa, encontrou esse etíope. E a palavra de Deus diz que no caminho ele encontrou o eunuco que estava lendo, né? Estava vindo de Jerusalém que veio de Jerusalém para adorar a Deus. Ele estava adorando a Deus. Presta atenção no detalhe. Você que está novinho aqui, que essa palavra, eu sinto no meu coração nesta tarde, quando Deus falou no meu coração, é principalmente para aqueles que estão chegando. Né? Essa palavra serve para todos nós, mas principalmente aqueles que estão iniciando na caminhada com Jesus. Esse homem conhecia sobre Deus. Ele foi adorar a Deus, ao Eterno. Mas ele tinha dúvida no coração a respeito de uma escrita que estava ali. E nós já vamos falar sobre isso. E Felipe era um servo de Deus que tinha uma experiência com Jesus. Ele conhecia o Eterno, porque ele sendo um judeu, um israelita, ele tem todo um histórico na sua linhagem de conhecimento com o Eterno. Essa é a marca do povo de Israel, as experiências com o Eterno.
Desde Abraão, as histórias vêm vindo e não muda na época de Felipe. Eles conhecem a sua história. Às vezes nós não conhecemos a história da nossa família, né? Eu estava comentando com a minha irmã, eu saí com ela essa semana, e eu falei assim, nós não conhecemos as nossas famílias da Bahia. Eu tenho parentes baianos, de Salvador e de Sergipe, mas eu não os conheço. E eu falei com ela, mana, para nós conhecermos, a gente teria que fazer todo um apanhado. Nós tínhamos que ir lá, pegar um nome e tentar encontrar, ir nos cartórios, para tentar descobrir quem era o nosso avô por parte de pai, para a gente ter uma ideia quem era o nosso povo lá na Bahia. Porque meu pai era sergipano, nasceu em Sergipe, mas a família toda é de Salvador, porque é muito perto. Então é muito complicado para nós, às vezes, ter uma ideia, a nossa linhagem. Mas isso para o povo de Israel não. O povo de Israel tem a ideia, a história mostra a sua linhagem, e eles têm ideia do que Deus fez na vida desse povo. Então Felipe, além desse entendimento, ele teve uma experiência com Jesus. Ele teve uma experiência de salvação. Ele conhecia o Pai, mas ele teve uma experiência de salvação na vida dele. E essa experiência de salvação o levou a ter amor pela obra de Deus, amor pela causa de Deus. E ele se entregou. Ele foi, posso dizer aqui, até um missionário. Ele se entregou, ele estava à disposição para servir ao Senhor. Porque se ele não tivesse à disposição, certamente o anjo não daria aquele comando a ele, porque aquele comando tinha que ser executado naquele momento. Tem coisas, e aí essa palavra serve para toda a igreja, então não tire a palavra para você, apesar que eu tenha falado que isso vai impactar um pouco também os que estão chegando, nos pontos que eu quero falar. Mas aprenda uma coisa, o Senhor espera que o seu povo, aqueles que chamam pelo seu nome, estejam disponíveis. Você precisa estar disponível para fazer a obra de Deus em qualquer lugar e a qualquer momento. Pode ser em qualquer lugar, e vou repetir, em qualquer lugar e a qualquer momento. Bom, você tem a marca de Cristo, amém ou não amém? Você tem a marca de Cristo. Então, está passeando, o Senhor espera que você esteja disponível. Pode ser que em algum momento Ele queira falar com você, Ele queira que dê um comando a você, quer dizer, falar para você, volta, ora por aquela pessoa. Eu contei essa experiência aqui, né, de lá no Paraty, quando nós estávamos saindo, nós já tínhamos despedido da pessoa ali da posada, e nós não oramos para aqueles dois que estavam ali, nós já tínhamos orado com outro. E a gente perguntava, você já tem Jesus? Ele falou, pastor, já sou cristão, sou músico. Outro falava, e essa família a gente não tínhamos faltado para falar de Jesus para eles. E a gente olhou assim e falou, amor, nós estamos indo embora e não oramos por eles. Aí nós voltamos, nós tínhamos saído do carro, voltamos, porque a gente tem que estar disponível. E aquilo agradou muito o coração daquele casal. Ele não era o casal, aquele casal de trabalho ali. Agradou. Então, o que eu estou falando aqui, esse homem, Felipe, estava disponível para aquele momento. O Senhor falou, sai agora. Eles falaram assim, espera um pouquinho, não ia dar tempo. Tem coisa, irmãos, quando Deus falar contigo, não fica fazendo pergunta para Deus. Dá para esperar um pouco? É aquela hora, se Deus impulsionou você, não dá para ser depois, porque o tempo vai passar e você não vai ter o encontro que Deus espera. Se ele demora mais um pouquinho, você vai ver, vou ver se Deus está falando mesmo comigo, para aquele comando. A carruagem, ele não estava andando a pé, o oficial não estava a pé, ele estava numa carruagem, estava voltando, já tinha ido adorar a Deus. Então quando o anjo falou, vai, desce lá em Jerusalém, vai porque tem um oficial, e você precisa falar com ele, o que ele fez? Ele se dispôs e foi a caminho, e a palavra de Deus diz que ele encontra esse homem mesmo. Quando ele chega aqui, a palavra de Deus diz, e o Espírito, quando ele foi, o versículo 9 diz assim, e o Espírito disse a Felipe, e o Espírito, não é o anjo, presta atenção, o Espírito maiúsculo disse a Felipe. Então, a outra coisa, o Espírito Santo vai falar com você dentro do teu espírito. Se nós estamos declarando hoje para amanhã, e nós vamos declarar isso aqui nessa noite também, que nós vamos ter um outubro abençoado, amém? Nós não vamos, e eu quero que coloque sempre isso no teu coração, não vai ser resultado da noite que vai mudar o nosso destino. Amém. Seja quem for, o que Deus preparou para estar na presidência desse país, o nosso destino está na mão do Senhor. E nós vamos caminhar com o Senhor em paz.
E aí o Espírito Santo, agora, o Espírito Santo, por que o Espírito Santo? Porque esse tempo é o tempo da graça. É o tempo que o Espírito Santo fala com a gente, que te impulsiona. Aí o Espírito Santo falou, disse a ele, aproxime-se, chega perto. E o homem estava lendo a palavra de Deus. E eu observo aqui, que ele faz a primeira pergunta. Isso é Felipe, no versículo 30, quando ele se aproximou. Porque ele estava lendo o profeta Isaías. Ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Olha que ele faz a pergunta, o senhor entende o que está lendo? É o que eu quero falar para você que está novinho aqui. Você conhece Deus, você já ouviu falar de Jesus, às vezes você já começou, já entregou sua vida para Jesus, mas você está num dilema, porque você está começando a caminhada, mas eu estou perguntando, você está entendendo o que você está fazendo? Você está entendendo a importância de ter entregado a sua vida para Jesus? Você está entendendo a importância de conhecer quem é Jesus? Porque não basta apenas vir e falar assim, eu creio em Deus, porque esse homem também acreditava em Deus. Ele não era israelita, mas ele tinha uma crença em Deus. Ele estava com as escrituras, não essa nossa. Ele estava com aqueles pergaminhos, estava ali com a escritura da parte de Isaías. E ele não estava entendendo aquilo, mas impulsionado pelo Senhor, Deus leva o homem para poder explicar. Eu quero dizer o seguinte, a Nova Jerusalém está aqui, com o propósito de poder te ajudar. Fala para o seu irmão, mesmo que ele seja cristão, nós estamos aqui para nos ajudarmos. Para nos ajudar e ajudar aqueles que estão chegando. Nós estamos aqui para ajudar você. Deus tem nos capacitado, nós temos nos colocado nas mãos de Deus para que Deus nos use como canal de bênção, amém? Canal de bênção para a sua vida, para a minha vida, para fazermos diferença. E a palavra de Deus diz aqui, ele faz a pergunta, lá em Mateus 13, e aí eu quero que você, principalmente que está iniciando, você que está ouvindo essa palavra, o seu lar, veja aqui em Mateus 13, eu vou voltar aqui um pouquinho, no versículo 18, essa passagem, eu vou só explicar a vocês, para nós de não ler, de dar referência, ela vai, Jesus estava com a multidão, anteriormente, antes da explicação, Jesus estava com a multidão, e há tanta gente, gente. Pessoal, era tanta gente que estava para ouvir Jesus, Jesus entrou no barco e falou a essa multidão. Essa passagem está anterior, né? Ele estava ali à beira-mar, então era tanta gente que entrou no barco, assentou-se e começou a falar, porque era mais fácil, o vento do mar empurrava a voz, ele usou toda essa acústica e falou com as pessoas. E ele veio e trouxe uma parábola sobre um semente. Mas no versículo 18, ele vai explicar a necessidade, o que o reino de Deus também representa. Que nós precisamos, depois você ler essa passagem, para nós ganharmos tempo, essa passagem vai falar sobre semente lançada em alguns lugares. A lançada. Mas dependendo onde ela cair, e como ela vai ter um efeito, vai ter um resultado. E esse resultado poderá ser bom ou ruim, não por causa da semente, mas por causa do lugar. Por causa do lugar que ela caiu. Então ele vai falar que ela vai cair em alguns ambientes que vão ser desfavoráveis para a semente, porque ela vai entender. Agora nós vamos ler um pouquinho, eu sinto de ler, porque isso vai ajudar, principalmente a você novo. Diz aqui, versículo 18. Portanto, ouça o significado da palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, olha só, o que aquele homem, antes de dar continuidade, o que está acontecendo com aquele homem de Candace? Ele estava lendo a palavra e não estava entendendo. Por isso, Felipe perguntou, você entende o que você está lendo? Porque se você não entender, Felipe está no tempo da graça. Jesus já havia sido morto, ressuscitou, foi assunto dos céus. Eles estão na época que o Espírito Santo está agindo no meio dos seus discípulos, ele está fazendo as missões. Ele está entendendo, Felipe está entendendo o que está falando. Ele sabe que se ele não entender, se aquele homem de Candace não entendesse, a palavra que ele está lendo não vai dar efeito nenhum na vida dele. Se você só entender, você só ler, você saber sobre Deus e não entender quem é Deus, isso não vai mudar a sua vida. Não vai mudar, não vai te libertar, não vai te curar.
Porque você vai estar sempre longe daquilo que Deus espera, do entendimento com uma prática. Eu estou batendo isso esse dia todo. Pela manhã, às 8 horas, 10 horas, vou falar isso. É importante a gente entender, porque entendendo, nós vamos colocar o movimento dessa palavra na nossa vida. Então, se ele volta para a Etiópia sem o entendimento, ele vai continuar lendo, ele ia morrer, infelizmente, sem salvação, sem a libertação, sem a alegria de poder entender esse amor de Deus. Por isso ele fala, aí, quando ele falou aqui, está entendendo? Vamos voltar aqui só para fechar essa parte de Mateus 13. Então ele diz, quando alguém ouve a mensagem, versículo 19, do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado. Então preste atenção, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você daqui a pouco está indo para casa, graças a Deus, amém? Você não vai dormir aqui, não vou deixar, você vai para casa. E quando chegar em casa, você vai voltar à sua normalidade. Porque quando nós estamos aqui, nós fizemos um propósito de estarmos aqui para ouvirmos algo que vai mover no nosso coração. Não ouvir um homem, mas ouvir o que a palavra de Deus tem para nós. Por isso você está aqui. Mas você quer, e o Espírito Santo também quer, que essa palavra caia no seu coração, na boa terra, com entendimento. Não só com aceitação. Porque às vezes a gente aceita a palavra, mas o entendimento não faz a gente ter a atitude que a palavra quer, do movimento que ela precisa ter na nossa vida. Então, se a gente não entender, o maligno rouba. Depois, a palavra de Deus diz, aqui, que cai, essa parte já vou ler mais rápido, mas vou explicar. Quando foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria. Olha só, ele recebe com alegria. Não adianta você só receber e falar, olha, que bom, agora estou indo lá na igreja, agora estou indo na Nova Jerusalém, aquele povo é maravilhoso, eles abraçam, eles falam com a gente, eu me sinto bem, gostoso, isso é muito bom. Mas isso não muda a tua vida. Isso é maravilhoso, comunhão entre irmãos, mas isso não muda o que você precisa ser mudado por dentro. Então, essa motivação não é aí. A semente não pode parar com a sua alegria de estar num ambiente que você sente que é agradável. Esse ambiente é agradável, é bom estarmos unidos, né? Alegrei-me quando disseram, vou estar à casa do Senhor. E é bom a união entre os irmãos, é maravilhoso, né? Mas eu preciso entender que no momento que eu venho para a casa de Deus e conheci Jesus, entreguei minha vida a Ele, eu preciso deixar que o reino se mova dentro de mim. A terceira coisa, depois, é mesmo sentido. Ele vai dizer assim, 22, quando foi semeado entre espinho, é aquele que ouve a palavra e também as preocupações, as situações da vida, vai tornar infrutífero. É a mesma coisa. Por que ele ouve a palavra e a situação da vida vai fazer a semente ficar infrutífera? Não vai conseguir germinar, porque ele não colocou ensinamento. Quando a gente fala para você que está chegando, que você precisa buscar a Deus, principalmente você que está chegando, preste atenção no pastor. Pastor Pedro é assim, eu quero que você preste atenção. Você não veio aqui para perder tempo. O nosso tempo é muito precioso. Então você tem que sair daqui comendo tudo que Deus tem de alimento para você. Não deixe o alimento fora. A tua porção já está aqui com o teu nome. O Senhor faz um banquete, sempre tem um banquete. A gente não vê, mas o banquete está aqui preparado. E os anjos estão andando aqui, levando a tua parte, a tua porção. Pega e come. Pega e come. Usa isso pela fé. Senhor, eu vou comer a tua palavra. Vou comer. Porque isso vai me fortalecer essa semana. Isso vai me dar força para caminhar. Vai me dar estrutura para poder enfrentar as intempéries. Porque luta, amado, todo mundo passa. Você passa a luta? Também aqui desse lado passa. Mas o que nos faz vencer é sabermos que o Senhor é conosco. E entendendo, coloco a prática. Porque não adianta eu saber quem está comigo e não coloco em prática. Se eu sei que está comigo, eu preciso andar, então vou andar. Eu preciso fazer, então vou fazer. Eu preciso resolver coisas essa semana, então eu vou resolver.
Olha a atitude de fé. Então a semente, por isso a palavra, o Felipe falou, você está entendendo o que você está lendo? Porque se você não entender, não vai adiantar. E ele disse assim, como? Olha a segunda resposta dele, lá no versículo 31 a 34, vamos ler. Deixa eu voltar lá. Deixa fechar aqui para nós voltarmos. E no final, ele fala que a palavra que cai na boa terra, é aquela palavra que você entendeu. Então você vai chegar em casa, às vezes a gente fala assim, presta atenção. Às vezes a gente fala assim, gente, você quando chegar em casa, às vezes a palavra é para você. Mas você fala, pastor, está falando isso só para poder fazer um Hzinho. Não tem negócio de H aqui não, irmão. Não tem negócio de H. Tem J, Jesus. Amém. Entendeu? Tem J direto aqui. Amém. Tem Y, Yeshua. Amém. Entendeu? Mas H aqui não tem. Quando a gente fala para você, chega em casa, você está numa luta, chega em casa, você sabe que está com problema em casa. Não chega em casa derrotado. Chega em casa determinando a vitória. Amém. Chega em casa olhando para a porta e dizendo, eu estou entrando em nome de Jesus. Sabe o que acontece? O fogo da presença começa a sair do teu espírito e movimenta o ambiente. A gente pensa que é uma brincadeira que o pastor fala. Entra na tua casa e levanta a mão. Mas eu estou na luta, está na luta? Não é para ter derrotado. A palavra de Deus diz que o Senhor é tua força, é teu escudo, é tua proteção, é teu ajudador. Então, como eu vou ficar só com a palavra sem botar prática? Porque então o inimigo vai roubar. Porque quando eu chegar em casa, eu estou indo para casa, o pastor disse para eu orar em casa. Aí você, quando chega, vem aquela palavra. Não, mas aí vem até a tua mente mesmo, não precisa ser no inimigo, ele vai roubar, porque a tua mente vai dizer assim, eu acho que não precisa não, né? Eu já creio em Deus, olha aí. Eu creio em Deus, Deus já sabe, não preciso orar. Aí o inimigo fala, isso, não ora não. Mas você, em nome de Jesus, Deus vai te dar um comando, porque o Espírito Santo hoje, ele vai te dar um comando a você, assim, direto. Você vai sentir o comando de Deus para essa solução que você precisa, e você vai fazer como ele está mandando. Amém? E aí, a resposta, os resultados vêm, que é a última semente. A resposta do oficial. Versículo 31, vamos voltar lá em Atos. Em Atos 8. O 31. Aqui. Aqui desse lado. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Essa é a função da igreja. Nós estamos aqui para te explicar. Por que tem culto, pastor Pedro? Porque vocês fazem culto domingo e uma pessoa, eu vejo que vocês têm um ritual. Eu estou novo na igreja, mas às vezes vocês têm um ritual. Vocês fazem assim, começa o culto, irmãos, a paz do Senhor, quem está lá fora pode entrar, venha entrar dentro da igreja e vamos adorar o Senhor. Ele falou, até isso eu já sei, pastor. Tá bom. Aí parece que vem uma irmã lá, ou um jovem, aí ele pega a palavra, faz uma oração, e parece que eles começam a dançar porque estão cantando. Eu achei legal. Então depois veio alguém, um jovem, ou os pastores, eles dão a palavra. Aí depois a gente vai para casa. Não, irmão. A gente está aqui para te ensinar. A gente está aqui para dar uma palavra de Deus para nossas vidas, para você sair daqui com uma porção, porque cada semana é uma semana nova. Eu não posso ficar com a estrutura e alimento de ontem. Tem gente que não gosta de comer comida fria. Tem gente que fala assim, tem uma comida de ontem lá na geladeira, come. Só tem uma pessoa que come aqui na igreja comida fria, né? É o Paulão. Mas agora, hoje de manhã ele estava aqui. Hoje de manhã ele estava aqui, ele e a Amanda, né? Aí o Paulão tocou e tal. Aí eu falei, tá, Paulão, tá indo? Eu cuido às 8. Aí ele falou, não, pastor, eu vou tocar às 10 horas. Aí Amanda, eu já estou indo. Eu falei, vai ter comida quentinha, hein, Paulo? Quer comida quentinha. Então tá feliz que a esposa foi para casa fazer um almoço quentinho para ele. Então acabou comida fria, né? Vai ter sempre comida quentinha. Mas no normal, ninguém gosta de comer a comida de ontem. E como, né, de ontem, como falava o Rodriguinho, o Tiago, né, Tiaguinho. Então não, então o Senhor, Ele não quer te dar comida de ontem. É comida de hoje para essa semana.
Então você está aqui para aprender. É por isso que nós estamos aqui para te ensinar. Porque nós não escolhemos a palavra que nós vamos dar. É o Senhor que escolhe para o que você precisa dessa noite. Para o que você vai tomar posse nessa noite. Amém, Lucas? Né? Doutor Lucas que está ali, ó. Vamos então continuar aqui. Olha o que ele fala. 31. Para nós podermos dar continuidade. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. E eu nunca estava lendo para essa passagem. Vou ler essa parte outra vez, até ali o versículo 34. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, olha como ele estava interessado em saber. Ele disse: eu estou com uma dúvida aqui. Ele está falando dele mesmo, Isaías está falando dele mesmo, ou está falando de outra pessoa? Então Felipe, com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Eu estou aqui para te falar as boas novas de Jesus. As boas novas de Jesus para nossas vidas. O Senhor sempre tem, para nós que já estamos numa caminhada com o Senhor, o Senhor tem, esse é o propósito de Deus, que você tenha uma nova experiência com Ele essa semana. Você precisa ter uma experiência nova com Ele. Não defina degraus e níveis de experiência com Deus. Não precisa ser algo tremendo. Cada experiência, cada detalhe valorize. Valorize cada resposta. Cada resposta pode ser a mais simples. Falar: Senhor, muito obrigado. Que resposta, Senhor. Que bênção. Às vezes você é um detalhe na sua casa que você viu que ia ser um perigo. Aí o Senhor falou: olha, isso aconteceu. Eu falei: Senhor, muito obrigado, que eu esqueci. Principalmente as mulheres que gostam de esticar o cabelo. Aí faz um negócio de uma prancha, né? E fica lá. E aquilo fica na eletricidade. Aí você esquece e está indo embora. Aí o Espírito Santo faz você lembrar. Você estava fechando a porta. Já aconteceu com alguém aqui? Não vai levantar. Já disse que a pessoa ia levantar, teve coragem. Levantaram a mão. Quem fala: não, você vai saber que eu faço prancha. Então, aí faz aquilo, aí esquece, aí o Espírito Santo faz você lembrar que a prancha ficou ligada. E aquilo às vezes ficou ligada perto do lugar que vai pegar fogo. Quando você chegasse em casa, a casa está toda queimada. Então são pequenos detalhes que a gente às vezes não valoriza o que Deus está fazendo. Mas o Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele. Cada experiência vai ser muito importante. E aí Ele foi ensinando. E a primeira coisa foi a tua salvação. Deus te salvou. Ele morreu. Aqui ele vai falar de um cordeiro, uma ovelha que foi para o matadouro. A palavra de Deus diz lá em Isaías que Ele morreu por nós. Vai falar dessa promessa de alguém que vai ser entregue no lugar das pessoas, que é Jesus. Jesus já fez isso por nós, já fez isso por você. Você que também está novinho aqui, você precisa saber: Jesus, Ele fez porque Ele te ama. Você pode achar que é difícil, como eu vou conseguir? Eu falei de um homem chamado Seu Leão. O nome dele não é o nome dele, mas ele acabou... Não, é o nome dele. E como existem muitos nomes iguais, eles pegaram o último nome dele, que era Leão. Esse homem foi um homem que eu conheci lá em Paraty. Eu falei hoje de manhã que acontece esse testemunho. Para você saber as boas notícias de Jesus. É isso que Felipe começou a falar: tem boas notícias sobre Jesus para você. Ele falou: esse eterno que você está lendo, esse homem que você está lendo, não é Isaías, é Jesus. Ele já veio. E começou a falar das boas novas de Jesus. Ele já veio. Olha, ele fez maravilhas. Ele curou pessoas, ele libertou pessoas. Mas sabe o que foi mais incrível? Que ele morreu. Ele morreu na cruz do Calvário. Isso ele contou. Não está aqui, mas ele contou. Ele contou as boas notícias de Jesus. E ele sabe qual é a melhor notícia? Ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E aquele homem, eu imagino aquele homem na carruagem, assim, com olhos, né? Assim, quando ele fica de puxa. Ele não falava assim: glória, porque ele não falava glória, né? Então fala: puxa. E ele fala: ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele te ama. Porque ele pode fazer algo por você. Você pode voltar para a Etiópia diferente. E aquilo foi tocando no coração dele. Esse homem que eu conheci lá no Paraty, foi no Jeep quando eu passei com a minha esposa. E a gente foi batendo papo, né? A gente foi conversando com o pessoal, batendo papo.
e ficou um ambiente muito gostoso ali. E aí eu sentei ao lado dele e nós fomos conversar. E lá em Paraty tem muitas destilarias enormes. Tem uma lá que é conhecida mundialmente pela cachaça. Então é um dos turismos lá que se faz. Aí tem lá, quem quiser beber. Você acha que eu bebi? Olha, claro que não. Não provei nenhuma cachaça, não. Porque a gente tem que ser crente dentro e fora da igreja, né, irmão? Já pensou lá? Ih, que delícia! Oh! O Espírito Santo falou, estou fora dessa. Eu não poderia deixar o Espírito Santo longe de mim, né, irmãos? Então, eu não tomei nem um café com rapadura. Não tomei, que eu fiquei com medo, né? Tomar café com rapadura, irmão. Eu tinha passeio pra caramba, de repente a rapadura e o café faziam um efeito diferente, já pensou? Eu quero instância, eu só tenho café com a rapadura. Eu falei, obrigado. Eu saí de pé, falei, vamos sair daqui. Provei a farinha, provei a rapadurazinha, mas café com rapadura de jeito nenhum, né? Mas aí nós ficamos amigos, e nós fomos comer. Um local lá de uma cachoeira, né? Aí nós fomos comer e ele começou a contar a experiência dele. Porque eu perguntei aí, como está com Jesus? Ele falou, não, eu sou cristão, pastor. Eu vou lhe contar a minha experiência. Eu me afastei de Jesus, eu conhecia Jesus, depois me afastei. E nesse afastamento, né, a gente vai fazendo uma porção de coisas. Aí me casei e tenho meus filhos, mas tinha esse temor a Deus. Mas no meu trabalho, sabe como eu sou pago? Eu falei, com dinheiro. Ele falou, não. Essa destilaria, quando a gente leva os turistas, eles nos dão cachaça. Eu falei, isso dão cachaça? Não tem graça de ficar recebendo cachaça. Eu receber dinheiro, né, irmão? Aí eu falei, não, eles dão a cachaça, eles dão um vidro de cachaça, dão dois litros de cachaça. Eu falei, e sabe o que aconteceu? A cachaça estava vindo. Aí eu comecei a tomar a cachaçazinha. E tomo uma cachaçazinha, e tomo duas cachaçazinhas, daqui a pouco eu estava viciado em cachaça. E a cachaça começou a movimentar o meu corpo. E eu ganhando cachaça toda hora, né? E daqui a pouco as brigas começaram dentro de casa. Eu comecei a me afastar dos meus filhos. E acabou, eu me separei. Minha esposa não aguentou mais, e a minha vida estava ficando um inferno, pastor. E eu não sabia mais como sair da cachaça. Então, presta atenção, sabe o que Felipe estava dizendo para o eunuco? Há um Deus que liberta a gente. Esse Jesus, a boa notícia de Jesus, que além de ele curar, ele liberta. Ele salva, cura e liberta. E o Leão agora, Leão é esse homem aqui que eu conheci em Paraty, para você se situar, né? Então ele estava falando, pastor, e sabe qual foi a minha experiência? Eu estava ali orando, estava começando a falar com Deus, e eu senti, olha, não foi ninguém que falou com ele. Ele disse que sentiu, quando aquela presença do Senhor veio, e disse que ele seria liberto daquela cachaça. E ele seria liberto, ele disse que, pastor, naquele momento eu senti uma libertação. Algo saiu de mim, pastor, eu parei de tomar cachaça. Conversei com a minha esposa, Deus me trouxe minha esposa de volta, meus filhos. Eu falei, glória a Deus, que testemunho, Leão, lindo. Ele disse, olha, ele trabalha todos os dias. Eu acho que só na segunda-feira, porque até quando está o tempo, temporada alta, até segunda-feira eles trabalham. Ele disse, pastor, eu pego, porque eu trago as pessoas aqui, mas eu não tomo nem um golinho. Olha, ele é aquele cristão que houve uma mudança, sabe, que ele entendeu o que Jesus fez na vida dele e coloca em prática, porque ele entra na destilaria. Há serviço de lá, mas ele fica lá fora, esperando todo mundo, e ele fica ali, ele fica ouvindo a palavra dele, e fica firmado porque ele entendeu e bota a prática. Então, o inimigo não pode mais tocar. Eu quero dizer a você que está chegando, você que está aí novo na fé, aquilo que o Senhor trouxe libertação, ele não veio brincar. Por isso eu falei, aqui a gente não tem H, a gente está falando de Jesus poderoso. Nós estamos aqui para te ensinar que a caminhada com Jesus vale a pena. Jesus já libertou muitas pessoas aqui das drogas, dos vícios, da cocaína, do roubo, da mentira. Jesus já fez isso com muitos de nós, cada um numa área.
Eu tive que ser tratado numa área, precisei ser liberto numa área, outros foram libertos de outra. A gente ouviu outro dia aqui o testemunho da Carol, que impactou a minha vida. Eu conheço um pouco, mas eu não sabia de tantos detalhes. E impactou a minha vida, uma jovem que você olha, né? Bonitinha, aquela carinha de boneca, né, gente? Mas olha, terrível. Terrível. Mas ela estava falando, Jesus me libertou. Ela disse, eu sou intensa com Deus. É mesmo. Porque quando você entende, você não pode mais ser a mesma coisa. Quando você entende, você se movimenta, você botar em prática. Se eu tenho que orar, eu vou orar. Eu não estou com vontade de orar. Você tem que ser verdadeiro. Jesus, eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Porque não adianta eu falar que tem um Deus que fala comigo, que eu não falo com Ele. Então eu vou orar, mas você faça isso. Você vai ver. Você vai começar assim, eu não estou com vontade de orar, Senhor, mas eu vou falar contigo. Aí você começa a falar. Aí você começa assim, eu não estou com vontade. Mas, Senhor, que maravilha. Coisa boa, Senhor. Muda. Porque quando você começa a falar com Ele, Ele entende, Ele gosta dessa sinceridade, Ele já te abraça. Não está com vontade, sinta a minha presença. Aí daqui a pouco você fala, Jesus, eu tenho que trabalhar, Senhor, deixa eu ir embora. Então faça isso, coloque a prática. Porque aí você vai ver a libertação. Eu não vou me estender não quero me estender. Mas eu estou pedindo ao Senhor que nesse resumo dessa palavra, você possa entender o que Jesus está querendo falar para você hoje. Felipe foi levado para que o homem pudesse entender, ele não podia voltar para a sua cidade, para o seu país, querendo saber de Deus, querendo saber se esse Deus é o Deus libertador, é o Deus verdadeiro. E ele queria se conhecer. E Felipe foi lá, você agora vai saber. E aí, quando ele entendeu, preste atenção nisso, para nós irmos para a conclusão. Quando ele entendeu tanto, porque eu acredito que ele deve ter falado assim, você sabe que Jesus teve um dia, penso eu, porque vai acontecer um detalhe aqui, que vem do nada. Alguma informação chegou. Ele estava lendo Isaías. Não tinha nenhum escrito ainda sobre essa área que eu vou falar agora. Aí, ele deve ter falado assim, e você sabe, tem uma vez, oficial, porque não tem o nome dele. Oficial, eu vou falar uma coisa para você. Teve uma vez que Jesus estava lá na fila. Chegou numa fila que estava um rio lá. Aí foi andando na fila e tinha um homem batizando. E João estava batizando. E aí quando João Batista vê ele, ele fala, não, peraí. Não, tu que tem que... Eu não sou não vou... Aí Jesus disse, não, olha, se cumpra toda a lei, me batiza. Aí João chegou, batizou Jesus, e ele deve ter contado, sabe o que aconteceu? Quando ele batiza Jesus, Jesus sai da água, vem o Espírito Santo, e Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a gente aprendeu que é muito importante também esse comprometimento com o Senhor. Aí ele está passando na carruagem, daqui a pouco passa uma água. Aí ele diz aqui, ó, olha só gente, está escrito aqui. Aí diz aqui, prosseguindo pelo estado, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água. Você acha que sai um assunto assim? Alguém fala assim, você está conversando sobre uma situação de contabilidade. Lá está falando contabilidade. Aí daqui a pouco você fala, Coca-Cola. Você é doido, cara. Estou falando contabilidade. Quem tem Coca-Cola com isso aqui? Ninguém vai falar Coca-Cola. Se você falar, rapaz, estou com uma sede, que tal beber uma... Aí a pessoa, pode ser uma... Aí vem. Ninguém vai falar assim, tem água ali. Ele fala, Felipe, eunuco, tu está doido? Eu estou falando de Jesus, tu fala de água? Não. Ele disse, tem água ali. E o que me impede de ser batizado? Eu quero me comprometer. Eu quero me envolver com esse Jesus. Aí sabe o que ele faz? A palavra de Deus diz aqui. Felipe vai fazer uma pergunta a ele. Você pode, se crer de todo o coração, você vai ser transformado. Sabe, quando você creu em Jesus, Jesus já começou o processo de transformação na sua vida. Você não pode parar. Não pare. Continue. E vamos até o batismo nas águas. E continue. Se comprometa assim. Se entregue totalmente.
Nós batizamos em novembro, nós vamos fazer batismo nas águas. Eu acho que foi no primeiro domingo de novembro, nós marcamos, vai ter batismo. Amém? Vai ter batismo. E você já pode entrar nisso, mas você precisa entender o que você está fazendo. Nós já entendemos. Só que agora, nesse entendimento, nós vamos entrar esse mês que nós já estamos, declarando que o Senhor vai entrar conosco. Eu não vou viver num Deus distante. Eu estava dizendo agora para concluir. Quando a gente chama o nome de Jesus, o nome de Jesus é muito poderoso. Quando você chamar o nome de Jesus, não pense que nada aconteceu. E nada aconteceu, não. Quando você chama o nome de Jesus, há um movimento nos céus. A palavra de Deus diz que o nome dele, ele movimenta céu, terra e inferno. Deixa eu explicar isso outra vez. Quando nós falamos o nome de Jesus, movimenta-se céu, terra e inferno. Porque o nível que precisar, o nome vai agir. Então movimenta logo tudo. O Senhor não age parte. Você sente na sua necessidade. Deixa eu falar o que eu estou sentindo aqui no meu espírito. Você sente na sua necessidade a resposta. Mas o nome de Jesus já agiu nas três áreas. Porque o Senhor vai ter que mexer lá no inferno. Porque muitas vezes tem situações que estão sendo preparadas, engedradas contra aquela pessoa, que não aconteceu ainda. Tem a ver situação aqui no nível da terra, e o céu é o céu de Deus. Então, quando a gente chama o nome de Jesus, pede misericórdia a Deus, Deus movimenta tudo a teu favor. Por isso que quando a resposta vem, ela vem bonita. E aí o inimigo vai tentar roubar isso, mas ele não vai roubar hoje isso de você, amém? Você vai sair daqui hoje, vai dizer, eu não vou ser roubado. Eu vou sair daqui com a minha vitória, ninguém vai roubar a minha bênção. Eu entendi a palavra, se eu entendi, eu vou botar em prática. Então, quando nós movemos os céus, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, quando a palavra de Deus diz que o Senhor dá atenção para a gente. Isso é muito lindo. Eu sempre falei isso, mas hoje de manhã isso falou muito forte ao meu coração. Porque eu digo aqui, Senhor Jesus, você imagina você estar aqui, há um universo infinito, que um homem não consegue, com as máquinas, chegar a essa infinitude do universo. E Deus é maior do que isso. Mas quando você para, ou você de olhos abertos, você chama por Jesus, você vai no trono da graça. Irmãos, que velocidade é essa? Do nome de Jesus te ligar ao trono da graça. Aí você vai falar, mas o Espírito Santo está dentro de você. Mas o Espírito Santo está dentro de você, tem que testificar com Deus, que está lá no trono da graça também. Tem que testificar. Porque é Ele que vai fazer os gemidos inexprimíveis. E perscruta a mente de Deus. Vocês estão comigo? Ele perscruta a mente de Deus. Então, quando nós chamamos o nome de Jesus, você precisa de cura. Né? Soube agora que a nossa irmã Neide teve trombose, mas essa trombose vai ser curada totalmente em nome de Jesus, não vai dar nada, né? Ela está fazendo a parte dela, mas o Senhor vai cumprir o propósito, né? Hoje pode já ser um mover de Deus aí na sua perna, em nome de Jesus. Mas você, o que você está precisando? O nome de Jesus, o Senhor é tremendo. Eu vou fechar esse ponto, mas eu vou contar aqui para vocês. As pessoas já ouviram, mas alguns não ouviram. A igreja tem, as pessoas são diferentes dentro dos cultos. Mas eu vi como o Senhor é maravilhoso na resposta, no cuidado da gente. E eu contei o fato que aconteceu lá na pia de Paraty. A gente pensa uma coisa, e antes de acontecer o perigo, o Senhor traz uma resposta para a gente. Eu estava no pia lá, deixa eu contar, porque alguns não sabem. E nós vamos já mostrar a vocês esse detalhe para a gente orar. Eu estava no pia, eu faço aqui para vocês terem uma ideia. É mais ou menos essa distância aqui que era o pia. Muita gente passando, tem que pedir licença, porque é muita gente passando, e um lugar estreito mesmo. Não era um pia largo. Não dava isso aqui. Dava isso aqui. E a gente tinha escolhido uma das escunas, que estava, quando a gente passou, estava no nosso lado direito, bem à frente. Lá na porta era o final do pia, e ainda tinha uma escada que tinha que descer. Quando nós encontramos o local, a gente voltou, falei, amor, vamos voltar para tirar uma foto? Ela falou, Pedro, você está com mania de foto agora, né?
Eu falei, tô sim, glória a Deus. Tô com mania de foto. Meu irmão tem que tirar foto, irmão, não tem jeito. Aí eu falei, vamos tirar uma foto, amor, vamos lá. Ela veio com aquela disposição, né? Aquela vontade, ela veio. Aí veio, ficou ali, e eu coloquei ela aqui na minha frente. Ali estava o fechamento do pia, o mar, e aqui estava também o mar. Lá no mar, em cima do pia, mais ou menos 3 metros de altura, onde estava a água e onde nós estávamos. Dava mais ou menos 3 metros de altura. E eu fiquei aqui, quando eu vi o barco, eu queria tirar foto, falei, amor, fica aí. Ela fica toda sem jeito, ela fica toda sem graça. Na frente dos outros. Não, amor, fica à vontade, né? Porque então, aí ela ficou à vontade, eu preparei a foto, tirei a primeira. Aí eu pensei, não tá legal, eu vou dar passo para trás. Aí eu falei assim, eu vou dar passo para trás e vou tirar a foto melhor. Quando eu pensei e ia agir, antes de agir, Deus usa a Marisa e fala assim, Pedro, cuidado para você não cair aí. Aí você não entende o que está acontecendo, mas eu vou te explicar. O amor de Deus. Eu pensei, eu ia dar o passo. Quando eu pensei, eu já ia dar atitude. Eu ia fazer ação. Eu falei assim, eu vou dar o passo. Não falei, eu pensei. Quando eu ia fazer para dar o passo atrás, ela falou, Pedro, cuidado aí que tu vai cair no mar. Eu estava assim, nessa distância só aqui. Quando eu desse o passo, eu ia cair, ia bater nessa madeira mais alta, eu ia bater e cair de costas. Eu ia cair de costas. Aí eu falei, Marise, o Espírito Santo te usou agora. Porque eu pensei, quando você falou, foi a hora que eu pensei, eu ia ter ação. Antes da ação, o Espírito Santo já sabia, ele abriu a boca da minha esposa e disse, Pedro, cuidado que você vai cair no mar. Ela falou assim, cuidado que você vai cair no mar. E a gente passou, quando eu voltei para a pousada e deitei, aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele começou a falar, você ia cair no mar. E eu comecei a sentir aquela palavra de carinho, mas o Espírito Santo falou, e não ia ser algo bom. Porque eu ia cair de costas, eu não sei nadar bem. Estou sincero, vou aprender ainda. É um dos objetivos que eu tenho ainda na vida. Enquanto tiver vida, há esperança. Mas eu ainda não sei nadar bem, tanto é que quando eu entrei lá, alguém me viu, eu entrei com salva-vida, sem vergonha, eu falei, irmãos, eu falei, pessoal, eu não tenho vergonha não, eu não sei nadar mesmo, vou de salva-vida. Mas isso tinha acontecido antes, e o Espírito Santo começou a me dar aquele quebrantamento, falando, você ia cair, falando comigo, você ia cair, o Espírito Santo, muito obrigado, eu chorava no quarto, muito obrigado, que como seria agora se eu tivesse, mesmo que eu estivesse vivo, eu estava no hospital, minha esposa ia ficar nervosa, sozinha aqui, até alguém vir, que loucura, ia estragar o passeio, o descanso, é Deus cuidando da gente, sabe, é bom você saber, porque eu estou falando isso, Deus cuida de você, confia nele. Pastor, mas eu estou nessa situação de perigo, eu estou nessa situação de droga, eu estou nessa situação da cachaça, das drogas, eu estou nessa situação, mas o Espírito está dizendo para avisar você que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Assim como Deus fez na vida da Carol, fez na minha vida de outra maneira, Deus também vai fazer na sua vida. Amém? Então, toma posse disso hoje. Toma posse dessa bênção que o Senhor deu para nós. Porque o Senhor está aqui. Aquele homem, ele pôde ter uma experiência com Deus, voltou para a sua cidade, para o seu país, totalmente transformado. Você hoje vai voltar para a sua casa com essa palavra de vitória, crendo que há um libertador, alguém que cura as enfermidades, alguém que sabe o teu pensamento. Antes que a palavra me venha à boca, tu já conheces. Eu vi isso. Então, não se preocupe, confie em Deus. Não entenda Deus, não queira entender Deus. Você aprenda de Deus através da palavra, mas pratica. Quando você estiver disposto de orar, aí você fala, oro. Você está com disposição para ler a palavra? Leia um pouco a palavra. Fale com Jesus. Fala com Ele que você depende dEle. E Ele vai te ajudar e as respostas virão, amém?